Essa é o material de apoio da disciplina TR 00087, Modelagem e Otimização de Sistemas Agrícolas e Ambientais. O tópico desta aula é a Análise de Sensibilidade. Eu sou o Marcos Teixeira, professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental. A primeira pergunta que nós devemos fazer em questão da sensibilidade é por que nós fazemos a análise de sensibilidade? Todos nós então sabemos que em programação linear, quando nós fazemos o método simplex ou mesmo a otimização pelo solver ou qualquer que seja o pacote, nós obtemos um ótimo, que é um máximo ou um mínimo global. Ele representa o quê? Um ponto de contato entre o politopo, que é o conjunto das soluções possíveis, e a superfície determinada pela função objetivo. Esse ponto de contato, então, ele representa esse máximo ou esse mínimo global. A pergunta é, se nós mudarmos a curvatura do politopo, ou seja, se nós mudarmos as nossas restrições, ou se nós mudarmos a forma da superfície determinada pela FO, esse ponto vai mudar? E a resposta, intuitivamente falando, é claro que sim. E esse novo ponto será um novo máximo ou um novo mínimo global. Então, a pergunta passa a ser como que eu vou obter esse novo ponto de máximo ou de mínimo global. Onde que eu posso atuar junto ao meu modelo, junto às minhas inequações e à minha função objetivo, para poder obter esse novo ponto de máximo ou de mínimo global. E quando a gente pensa em engenharia, embora eu tenha liberdade para mudar todos os meus parâmetros do modelo, obviamente, nós sabemos que algumas variáveis terão um impacto maior e algumas restrições vão ter um impacto maior também. Okay? Tem que buscar, então, um ótimo de Pareto para poder saber onde que haverá um maior impacto no meu modelo para poder determinar o próximo ponto de máximo ou próximo ponto de mínimo global. Vou pegar esse exemplo aqui, uma empresa tem dois produtos no seu portfólio, um mais trabalhado, portanto mais caro, e outro mais simples, mas com menor preço. O produto 1 consome 9 horas homem e 3 horas máquinas, há um lucro de 4 unidades monetárias. O produto 2, 1 HH, 1 HM, há um lucro de 1 unidade. Como o gerente deverá planejar a produção para obter o lucro máximo, sendo que a disponibilidade de HH hora homem é 18 e de HM horas máquinas são 12 e são limitadas. Então, usando o método simplex, essas equações que definem o nosso modelo, nós colocamos ele no tableau. Resolvendo, nós chegamos nessa situação aqui. Se, quando nós buscamos a solução ótima pelo método simplex, nós focamos na matriz identidade, para a análise de sensibilidade, vai nos interessar aquela parte que nós descartamos, os vetores diferentes da matriz identidade. Então nós vamos focar com o uso desses coeficientes e do vetor B. E esse vetorzinho que nós vamos chamar de vetor C, que é o vetor da função objetivo. Vamos pegar um daqueles coeficientes daquela matriz, da parte do tableau que não está na matriz de identidade, o vetor B. Vamos inserir a variável B1, fazemos a multiplicação entre essas matrizes e vamos obter então duas inequações, que nos dá B menor que 12 e B menor que 36. Ou seja, um delta de menos 6 a mais 6. Igualmente, no vetor B, substituindo essa posição por B2, nós fazemos essa multiplicação de matrizes e saímos com duas inequações, que nos dá um B1 18 e um B1 36, um delta de mais 6 ou um delta de mais 18. Em contraparte, com o vetor C, que é que justamente saiu da nossa função objetivo. Igualmente, nós vamos pegar aquela matriz de coeficiente, o vetor C, substituir para cada uma das posições C1 e C2, vamos então sair com 4 inequações, C1 menor que 3, C1 maior que 9, C2 menor que 1.3 e C2 maior que 0,4. Continuando, agora então pegando a primeira linha do vetor B, 13, com a matriz C1, fazemos uma substituição com o vetor de x, inserimos a variável C1 nesse vetor x e saímos então com B1
maior que 12, B1 menor que 36, um delta de mais 18, um delta de mais 6. Então a pergunta passa a ser o quanto eu posso variar os coeficientes dentro do meu modelo matemático sem alterar a solução encontrada. A solução representa um ponto de ótimo. Ela é uma solução. A pergunta é: o que eu posso variar dentro do meu modelo para mudar os resultados numéricos mantendo a solução? Ou seja, nesse caso específico, se eu posso mudar o lucro dos produtos, se eu posso mudar o consumo de hora homem ou o consumo de hora máquina na fabricação de cada um dos produtos, ou mesmo a disponibilidade de hora homem ou de hora máquina total, mantendo o nosso resultado ótimo, preservando a solução ótima, mas ainda assim obtendo valores diferentes ou para o lucro ou para a disponibilidade dos recursos das restrições. Então a gente passa aquela solução para o solver. Temos aqui ele já resolvido, função FO13, produto 1, 1, produto 2, 9, com consumo total de 18 horas homem e um consumo total de 12 horas máquinas. Ou seja, está sobrando uma hora máquina, eu utilizei totalmente minhas horas homem. Esse foi o recurso mais limitante para a minha solução. Okay? Lembrando que a solução desse problema no solver está nesse link do YouTube ou no portal de videoaulas da UF nesse endereço. Okay? Essa aqui então é a solução do solver. E esse é o relatório de sensibilidade do solver. Aqui nós temos a nossa solução 1,9. Nós temos os nossos coeficientes da nossa função objetivo, 4 e 1, que representa justamente o lucro do produto 1 e o lucro do produto 2. Aqui nós temos o quê? Nessa primeira tabela, todas as informações relativas aos coeficientes da função objetivo. Então, o que essa parte aqui me diz? Me diz que esse coeficiente associado ao produto 1, ele pode aumentar 5 e reduzir 1, que essa solução 1,9 permanece. E que esse coeficiente 1 associado ao produto 2 pode aumentar de 0,3 ou reduzir 0,5, que essa solução 1,9 permanece. O que isso significa em termos de apoio à decisão gerencial? Se o departamento de marketing diz que o produto 1 está muito barato, você sabe que você pode aumentar até 5 unidades monetárias sem ferir o seu arranjo de gestão, seu arranjo de produção. Caso você aumente o lucro do produto 1 mais do que 5 unidades, esse arranjo aqui, 1,9, terá que ser revisto. Mesma coisa para a redução. E igualmente para o lucro associado ao produto 2. Na segunda tabela, nós temos o quê? Nós temos a análise focada nas nossas restrições. No caso aqui nós temos horas máquinas e horas homem. Valor final 12 e 18. O preço sombra, ele representa o quê? Se essas aqui são minhas restrições, representa recurso. Cada vez que eu aumentar meu recurso, eu com certeza vou acabar produzindo mais. Se eu vou produzir mais, eu vou lucrar mais. O preço sombra representa qual vai ser o impacto na minha função objetivo para cada unidade que eu aumentar na minha restrição. Então, se eu tenho 12 horas máquinas, se eu passar para 13 horas máquinas, eu vou aumentar 0,83 no valor da minha função objetivo, que nesse caso aqui é o lucro. E igualmente, se eu tenho 18 horas homem e aumentar para 19 horas homem, o que eu vou aumentar? Eu vou aumentar 0,16 na minha função objetivo. Essa parte aqui é justamente o quê? O range de variação que eu posso admitir nas minhas restrições, mantendo essa solução ótima, 1,9. Ou seja, eu sei que de 12 eu posso ir para 18 e de 12 eu posso ir para 6. Essa variação de 18 a 6 não
vai destruir a minha solução ótima 1,9. Igualmente no 18, eu posso aumentar de 18 mais 18 ou menos 6. Se eu permanecer dentro desse intervalo, essa solução 1,9 vai permanecer. Então, como gerente de produção, eu sei que se eu permanecer dentro desses intervalos, eu não preciso modelar novamente o problema. A solução 1,9 permanece ótima. Por outro lado, se eu sair deste intervalo, essa solução 1,9 não é mais ótima, não representa o seu ótimo global e deverá ser recalculada. Como gerente de produção, o que também é importante anotar aqui, que o preço sombra me indica qual dos meus recursos é prioritário. Nesse caso aqui, o recurso prioritário é HM. Ou seja, se me perguntarem se eu quero mais hora máquina ou hora homem, com certeza eu vou falar hora máquina. Por quê? Porque cada hora máquina que eu acrescentar nesses dois aqui vai dar um impacto maior na minha função objetivo. E isso é uma informação gerencial que eu posso usar. Esses números que vocês estão vendo aqui, 5, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 18, 18, foram os números que nós chegamos com as operações algébricas na multiplicação das matrizes. Okay? Agora vamos usar um pouco esses números dentro do modelo para verificar se de fato isso acontece. Então, vamos começar por esse 5 do coeficiente da função objetivo do produto 1. Se ele era 4, eu adiciono mais 4,5, rodo o solver e pronto. Permaneceu 1, 9. Igualmente agora, para 1. Se de 4 eu passo para 3, menos 1, eu rodo o solver e de fato permanece 1, 9. Mas o valor da minha função objetivo muda, obviamente. 0,33. Se de 1 passa para 1,33, a minha solução 1,9 permanece, mas o valor da minha função objetivo muda. Mas a minha solução ótima permanece. Igualmente 0,55. A solução permanece ótima, mas o valor da função objetivo muda. Olhando agora para o lado das minhas restrições. Vamos olhar aqui, restrição de HM. Se eu acrescentar uma hora máquina, que é de 12, 12 mais 1, a minha função objetiva, então, vai subir de 13 para 13,83. 0,83, que é justamente o que? O meu preço sombra. Okay? Olhando aqui o HH, se de 18 eu passo para 19, 13,17, que é exatamente o 0,16 aqui, que é o preço sombra. Tá ok? Lembrando que esse problema também tem a sua solução pelo Lindo, disponível nesse link do YouTube ou no portal de videoaulas da UF. Agora vamos olhar para algo um pouco mais interessante. Um agricultor produz 5 caixas de laranja por semana, 160 laranjas por caixa, ao lucro de 15 centavos por cada laranja. Ele pensa em abrir uma loja na propriedade. E nessa loja ele pensa em vender suco em garrafa, ao lucro de R$ 2,00, pote de geleia a R$ 6,00, ou vender sacos de laranja in natura a R$ 1,5 de lucro por saco. Cada garrafa usa 5 laranjas para ser feita, você espreme 5 laranjas, e mais R$ 2,00 para a garrafa. A geleia usa 10 laranjas e o pote mais açúcar custam R$ 6,00. E R$ 1,00 no caso do saco para você fazer o saco in natura de 10 laranjas. Esse agricultor ele conta com 15 operários trabalhando 40 horas semanais. Para colher e sacar, ele vai levar 1 hora por laranja. Para fazer o suco, ele vai gastar mais 3 horas e para fazer a geleia 5 horas. Ou seja, os produtos que têm um maior lucro, de fato, consomem maior HH. Ele tem um capital de R$ 300 e a pergunta então passa a ser como dividir entre sacos de laranja natura, garrafa de suco e pote de geleia para maximizar o lucro. Ok? Então vamos lá. 1. Dividir entre saco, suco e geleia. Essa passa a ser então o quê? Nossas 3 variáveis. Cada suco em garrafa tem um lucro de R$ 2,00, pote de geleia 6 e saco de 10 laranja 1,5. Então esse é o lucro associado a cada um dos produtos. Cada garrafa usa 5 laranjas, geleia 10 e o saco 10. Essa é a quantidade de laranja que gasta cada um dos produtos. Ele produz 5 caixas de laranja por semana, 160 por caixa, total 800 laranjas por semana.
Ele gasta R$ 2,00 por garrafa, pote de açúcar 6 e R$ 1,00 no saco. Então o custo de produção de cada um dos produtos é 1, 2 e 6. E ele tem R$ 300 de capital. Para colher e ensacar, ele leva 1 hora homem por laranja, para o suco 3 horas e para a geleia 5 horas. Então, para produzir um saco de laranja, 10 HH, para a geleia garrafa de suco 3 e pote de geleia 5. Com 15 operários a 40 horas semanais, 15 vezes 40, 600 HH. Essa é a tabela que resume, então, as condicionantes para a gente modelar o problema. Certo? Então vamos lá. Saco de laranja, vamos chamar de N, a garrafa de suco é S, o pote de geleia é G. Fazendo lucro, nós temos então nossa função objetivo. A quantidade de laranjas, 10N, 5S, 10G. O custo de produção, 1N, 2S, 6G, tem que ser menor ou igual a 300. E o consumo de HH, 10N, 3S, 5G, menor ou igual a 600 HH. Então essa aqui passa a ser a modelagem do nosso problema. Aplicando o solver, certo? Nós colocamos essa tabela dentro do Excel, fazemos o solver dentro da modelagem e obtemos então 318 de lucro, utilizando todas as laranjas, utilizando todos os 300 reais e sobra somente 20 horas homem. Como você pode notar, como parte dessa solução, ele não produziu garrafa de suco. Não sobrou laranja. Ele usou todo o capital e sobrou mão de obra. Então, o que a gente pode fazer em termos de otimizar essa solução? Ou seja, o que a análise de sensibilidade vai nos ajudar a sair dessa situação para uma situação ainda melhor? A pergunta é, se eu não produzir garrafas de suco, e se eu buscar no mercado uma garrafa que tenha um custo de produção menor que R$ 2,00. Se eu baixar esse R$ 2,00, eu vou conseguir produzir garrafa de suco? E para baixar esse custo de R$ 2,00, para poder produzir garrafa de suco, quanto que eu tenho que baixar? Para quanto tem que ir esse 2? Se não sobrou laranja, que são as 800 laranjas, poxa, fala sério, quanto que eu posso pagar para comprar laranjas? Porque afinal, se eu estou produzindo um lucro de 318 e acabaram minhas laranjas, se eu tiver mais laranja, eu vou conseguir produzir mais. Se eu produzir mais, eu vou ter um lucro maior. A pergunta é, eu não posso pagar um preço infinito por cada laranja. Eu tenho que saber quanto que eu posso pagar por cada laranja para ainda assim valer a pena eu manter o meu lucro. Se eu usei todo o capital, os 300 reais aqui, quanto que eu posso pegar de dinheiro emprestado? Quanto eu posso pagar para o banco, uma taxa de empréstimo para o banco, que ainda assim vai me valer a pena? E se me sobrou mão de obra, quanto mais eu posso expandir? Quanto essa mão de obra vai poder ser redistribuída? Ok? Vamos lá? Na análise de sensibilidade, então, nós vamos definir os limites da solução apresentada. Vamos indicar o que efetivamente restringiu a solução. Vamos indicar quais opções para obter uma solução maior, ou seja, um próximo máximo global. Quando a gente definir os limites da solução, a gente tem que ver qual a validade da solução encontrada, ou seja, qual o range, ou a variação, para mais e para menos, dos coeficientes e das restrições, que eu vou poder brincar, ou que eu vou poder variar, para manter a minha solução. Com relação às restrições, eu vou identificar qual a restrição que limitou o meu problema, que fez com que esta solução fosse a melhor, e quanto custa ou quanto impacta aumentar essa restrição. A restrição é um recurso. O quanto vai ser o impacto se eu pegar essa restrição, esse recurso, e aumentar ou diminuir. E, finalmente, para conhecer as opções para ter uma solução melhor, se nós estamos no máximo global, como a gente faz para obter outro máximo global? Ou seja, dentro da mesma FO, mesma função objetiva. Essa é a solução dentro do Excel. Nós vamos aqui no Solver. Está aqui a modelagem dele.
Nós vamos dentro de resolver, ele vai apresentar aqui esse quadro que nós já conhecemos, mas nós vamos marcar aqui, relatório de sensibilidade. E esse então é o resultado da análise de sensibilidade dentro do solver. Nós temos aqui a solução final, que é os 36 sacos de laranja e os 44 potes de geleia. Temos essa primeira coluna, que é o custo reduzido. Essa terceira coluna, que é o coeficiente na função objetivo. E esse aqui representa então os ranges, ou os limites nos quais eu posso variar esses coeficientes sem ferir essa solução ótima. Então, novamente, essa primeira tabela diz com relação à função objetivo. Essa coluna custo reduzido é justamente aquela pergunta que a gente fez. Quanto que tem que reduzir o custo da garrafa para a garrafa poder entrar nessa solução aqui? A coluna custo reduzido representa o quê? O quanto o custo tem que ser diminuído para este índice, essa variável, entrar com parte da solução. Ou seja, o quanto a garrafa de suco tem que diminuir o custo, no caso aqui diminuir 10 centavos, ela passa a entrar dentro da solução ótima. Ou seja, se você está se perguntando quanto que eu tenho que reduzir de custo na minha garrafa de suco para que ela passe a ser parte da solução, ou seja, que ela passe a valer a pena produzir garrafa de suco, é 10 centavos. Então, de R$2 você tem que procurar uma garrafa que seja simplesmente um pouquinho abaixo de R$1,90. Aquilo. Então, 1,5, que é o que? O lucro associado ao saco de laranja, ele pode aumentar 4,5 e pode diminuir 0,5. Ou seja, se ele diminuir mais do que R$1, aí de fato essa solução 3644 não será mais a ótima. Você terá outro arranjo. Quer dizer que seu saco não pode ser vendido a menos do que R$1 de lucro. Mas ele pode ser vendido a até R$6 de lucro, que é o 4,5 mais 1,5. E ainda assim esse saco vai permanecer com parte da solução. Já no pote de geleia, eu posso aumentar de 6 para 9. E ainda assim, meu pote de geleia vai permanecer com parte da solução ótima. Engraçadamente falando, ele só pode diminuir 33 centavos, senão ele vai sair da minha solução ótima. Okay? Então esse tipo de informação é o tipo de informação gerencial que você pode utilizar para fazer o quê? Para fazer uma interação entre os custos, entre os valores da minha função objetivo, nesse caso o custo, e a minha solução ótima. Olhando do lado da restrição, nós temos nossos 3 recursos, que são os R$300 de capital, as 800 laranjas e o meu consumo de hora-homem, minha disponibilidade de hora-homem. Essa primeira coluna representa o que? O preço sombra. A terceira coluna representa os meus valores originais. E essas duas últimas, o range, ou seja, a variação que eu posso admitir, variar esses valores aqui, sem ferir a minha solução ótima. Então vamos lá. Os R$300 eu utilizei tudo. E para cada R$1 que eu colocar mais de recurso, eu vou ter um impacto na minha função objetivo de 0,9, ou seja, 90 centavos. O que significa? Significa que eu aceito pagar até 9 centavos por real e ainda assim eu vou ter um impacto positivo na minha função objetivo. Significa que até 90% de taxa de empréstimo, vale a pena pegar dinheiro no banco para poder aumentar. Por quê? Porque ainda assim eu vou ter um impacto positivo no valor da minha função objetivo. Ok? Então esse número aqui, nesse caso, porque estamos falando de capital, o preço sombra vai ser exatamente o percentual que eu posso pegar de empréstimo e ainda assim vale a pena. Ou seja, o limite do empréstimo que eu posso pagar no banco ainda assim tem um impacto positivo na minha função objetivo. As laranjas, se eu aumentar uma laranja, eu vou aumentar 6 centavos na minha função objetivo. Qual foi a nossa pergunta? Quanto que eu posso pagar por laranja e ainda assim manter o lucro? Então, se eu pagar até 6 centavos cada laranja, ainda assim
eu vou conseguir manter a minha função objetivo. Se eu pagar mais que 6 centavos, aí não. Aí eu vou estar pagando um preço superior à laranja do que ela está me dando de impacto na minha função objetivo, que é lucro. Ok? Agora, eu posso comprar essas laranjas infinito? Não. Esse range aqui diz que eu posso aumentar até no máximo que 18 laranjas. Então posso pagar 6 centavos por até 18 laranjas. Se eu passar dessas 18 laranjas, que está aqui representado no permitido aumentar, aí de fato essa solução ótima vai ser ferida. E eu tenho que calcular um novo solução ótima. Então eu sei que até 18 laranjas eu posso pagar 6 centavos. Tá ok? E o consumo de HH? Por que ele não tem preço sombra? Ele não tem preço sombra porque ele já sobrou. Se ele já estava sobrando, se ele sobrar mais, ele de fato não vai ter impacto. Todo recurso que não foi atingido o seu limite, seu preço sombra será igual a zero. Por quê? Porque ele já está sobrando. Tá bom? E quando você vê aqui 10 a 30ª é o limite de infinito para o Excel. Então, de fato, você já está sobrando, você pode aumentar o quanto você quiser, que de fato não vai haver nenhum tipo de impacto na opção ótima que nós achamos. Agora, redução não. Redução. Se eu passar de 600, baixar 20, que é justamente o 580, que foi o recurso que nós encontramos, aí essa solução aqui será outra solução. Que é justamente o quê? É o quanto eu estou sobrando desse meu recurso. Tá ok? Então essa é a análise de sensibilidade do problema do fazendeiro que quer vender produtos de laranja. Esse é o tipo de informação que você tem que tirar, saber tirar da análise de sensibilidade para poder atuar como gestor no seu problema. Quais são a faixa de variabilidade dos meus coeficientes da função objetivo? O que eu tenho que mudar no meu custo para fazer uma solução entrar na minha função objetivo? Do lado das minhas restrições, quais são as restrições que realmente limitaram o meu problema? O quanto que eu posso pagar para poder aumentar essa restrição, ou seja, nesse caso aqui o preço sombra, e também saber o quanto que eu posso aumentar. Porque mesmo que eu possa aumentar, eu não posso aumentar para infinito. Eu não posso passar de 800 para 5 milhões de laranjas, obviamente. Então essa resposta vai estar aqui parte do range. E saber também quais são as restrições que não estão atrapalhando a minha análise. Ok? Vamos olhar agora, então, pelo outro software, que é o software Lindo, que também é utilizado nessa disciplina. Essas são as equações que vão modelar o meu problema. Então, natura, suco, geleia, as minhas restrições. Eu vou vir aqui em Solve. Vou fazer o compile, ele vai dizer que está tudo bem, sem problemas. Vou em Solve de novo. Resolver. Ele vai abrir essa janela e aí vai abrir essa janelinha. Se quer que faça análise de sensibilidade. E no fato você vai falar que sim. E esse aqui é a janela da análise de sensibilidade do Lindo. Ele tem praticamente as mesmas informações que o Solver. É só um arranjo diferente. Tá ok? Então ele vai mostrar aqui para você qual é o valor que foi atingido na função objetivo, 318, que é justamente o lucro. Vai dizer qual é a solução encontrada, 36 sacos em natura, 44 potes de geleia. Ele vai te dizer qual o custo reduzido para que as soluções que não entraram venham a entrar. No caso aqui, tem que reduzir o custo em 10 centavos. Para o quê? Para entrar a garrafa de suco. Ele vai dizer o quê? Já na área das restrições, se houve falta ou excesso, no caso aqui somente da terceira restrição, houve uma sobra de 20. Portanto, não tem o preço dual ou o preço sombra. Tá? Ele vai indicar aqui para essa primeira posição, que nós sabemos pelo modelo que é a laranja, quantidade de laranjas, que é o preço que você pode pagar pela laranja, os 6 centavos por laranja, e vai indicar aqui para você, que é essa segunda posição, que é o capital, que você pode pagar 90 centavos para cada uma unidade de capital que você tiver. E nessa parte de baixo ele vai dizer para você o quê?
o range, ou as variações que você pode ter, primeiro, nos coeficientes da minha função objetivo e depois nas minhas restrições para não ferir essa solução ótima encontrada. Então, para os coeficientes da função objetivo, que é 1,5 para o saco, 2 para o suco e 6 para a geleia, ele pode aumentar 4,5 ou diminuir 5, aumentar 10 ou diminuir a 0. Por quê? Porque ele não entrou na minha função objetivo. Do 6 pode ir mais 3 ou menos 33, que é exatamente os mesmos ranges que nós observamos para o solver. No lado das restrições, 800, 300, 600, de fato ele vai dizer então que ó, esse aqui que era o 600, o que aconteceu? Ele pode ir para infinito, por quê? Porque ele já está sobrando. Okay? Que aqui está aqui, ó. Slack é o surplus. Estava sobrando 20, então em 600 já está sobrando 20. Se está sobrando, pode aumentar o quanto quiser. As laranjas, como nós vimos, ele pode aumentar no máximo até 18 laranjas e pode diminuir até 300 laranjas, que essa solução, esse arranjo, vai permanecer válido. E no caso do capital, ele pode aumentar no máximo até 180 e diminuir até 20. E aí você tem, então, a análise de sensibilidade, o relatório de análise de sensibilidade igualzinho ao que tem do solver. Só muda o que? O arranjo. Tá ok? Resumindo, a análise de sensibilidade permite que você entenda qual é a validade da sua solução ótima encontrada, quais são os intervalos das suas restrições e quais são as variações que admite a função objetivo para poder manter aquela solução ótima, quais são as oportunidades que você tem para melhorar aquele resultado encontrado. E para fazer isso, você, além de olhar o resultado, que é o relatório de sensibilidade, você tem que saber estabelecer a relação do número que está no relatório de sensibilidade com o que ele representa no seu modelo e com o que ele representa com a realidade, que é o seu problema, o enunciado do seu problema. Por isso que eu sempre falo, toda análise de sensibilidade você tem que fazer com o enunciado do seu problema na esquerda, ou seja, o que representa na realidade, e o relatório de sensibilidade na direita, o que o número está te dizendo. Se você olhar só o número, você não vai conseguir estabelecer uma relação que seja útil, que seja proveitosa para você fazer a inferência no seu modelo, no seu enunciado. A maioria das análises de sensibilidades que eu tenho visto simplesmente foca no número. Focar só no número não te diz como você pode interferir no seu problema. Você tem que ser capaz de poder, com a análise de sensibilidade, dizer como agir sobre o seu problema para obter um ótimo melhor, ou saber até onde você pode atuar como gestor, como engenheiro, em cima da formulação do seu problema. Quais são, de fato, as suas liberdades que você pode tomar para obter um melhor aproveitamento dos seus recursos. Ok? Muito obrigado. Marcos Teixeira, Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental, da UF.